que Jesus Cristo ordenou examinar as Escrituras. Então, mais uma vez, cai por terra a pregação de Satanás que diz que não precisa capacitação. Examinais as Escrituras. Então, tudo que fizer irá prosperar. Onde tu colocares a planta dos teus pés, Jesus será contigo. O nosso Deus, o meu Deus, será contigo se tu examinar as Escrituras. Mas vocês não querem ir a Jesus para ter vida. E aí se realiza em vocês, acontece em vocês o que foi dito por Jesus Cristo, como está escrito: e o Pai que me enviou, ele mesmo me tem dado testemunho de mim. Veja, o próprio Pai dá testemunho de Jesus. O Pai não testemunha de mais ninguém. O Pai testemunha de Jesus. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua forma, e a sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Porque não credes naquele que ele enviou, não conhece aquele que ele enviou. Se conhecessem, creriam. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. As Escrituras dão testemunho de Cristo, de Gênesis a Apocalipse. Só o que o pregador precisa estar capacitado para pregar de Gênesis a Apocalipse em Jesus Cristo. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós do meu jugo, porque o meu jugo é suave. Não é como o de Davi, que é jugo de homem, é pesado, o meu é suave. Diz em João 5:37, versículo 39. E deve saber que para vivificar, avivar a noiva, é necessário a presença, o comando do noivo, como está escrito: se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Você é a noiva do Senhor? Você é a igreja do Senhor? Então, por que você não prega o Senhor? E se você é o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor deve te vivificar. Então, se no culto não é pregado a Jesus Cristo, se não se fala de santificação, se não se combate o pecado, quem está pregando? Quem está testificando? E aquelas línguas estranhas que a igreja dá glória, de onde estão vindo? Porque, segundo a palavra de Deus, ele enviará o Espírito Santo para dar testemunho dele. E nós sabemos que as línguas estranhas é o Espírito intercedendo e orando. É o Espírito orando, não é oração inteligível, é do Espírito. Então, se não está sendo pregado a Jesus, não tem o testemunho de Jesus, como é que acontece as línguas estranhas sem o testemunho do Espírito Santo? Como que a noiva, então, dá glória a essas línguas que não está entendendo? Como falar em língua sem falar em Jesus? Quem envia o Espírito Santo, que é o que deve falar, testemunhando de Jesus? Se a palavra não fala de Jesus e de salvação através da santificação, a quem essa palavra está agradando? Pois agrada ao diabo. Quando não fala de Jesus, agrada ao diabo. Se o Salvador é Jesus, como fricos ficam sem pregar e ouvir Jesus? Pois aprendam, vocês que se dizem filhos de Deus, mas não querem ouvir a Jesus, nosso Deus, aprenda.
Você pode passar uma vida inteira, minha irmã e meu irmão, a vida inteira sem ouvir nada lido no Velho Testamento. Pode nunca ouvir falar sobre Abraão, sobre Moisés, sobre Josué, sobre Elias, sobre Davi e qualquer outro que você adora ouvir falar e pregar. Você pode ficar a vida toda sem ouvir nenhuma mensagem do Velho Testamento. Você não precisa de nenhum deles. Nenhum deles pode te salvar. Eles são apenas sombras, são apenas uma imagem do que viria, não são o Salvador. Mas você não pode ficar sem ouvir e conhecer a Jesus Cristo. Por exemplo, se você nunca ouviu falar do Velho Testamento, mas você conhece o Novo, você pode se salvar. Mas se você nunca ouviu falar do Novo e só conhece o Velho, como os judeus que não aceitam a Jesus Cristo como Messias, não pode se salvar. Então a ordem foi invertida nos cultos. Tiraram Jesus do púlpito, tiraram Jesus para colocar a lei novamente, e isso é obra do diabo. Mas Jesus Todo-Poderoso se manifestou para desfazer as obras do diabo. E a luta é essa, é desfazer essa obra do diabo, tirar Jesus do púlpito. Historinhas bíblicas são enviadas pelo diabo aos púlpitos. Você precisa encarar essa verdade para tirar o foco de Jesus, para não ter suas obras manifestadas. Então o diabo envia pregadores que dizem não saber pregar, só sabem contar história, não precisa se capacitar, não têm a capacitação necessária e ficam perdidos. Ficam perdidos. E o diabo não tem as suas obras manifestas na igreja. E o Espírito Santo não dá as revelações. E o Espírito Santo não vai curando os enfermos, abrindo portas durante a palavra. Porque não está sendo pregado Jesus. A noiva está fria. A noiva precisa ser vivificada. O Espírito Santo é enviado para testemunhar de Jesus Cristo e somente sobre Jesus Cristo. Se o Espírito Santo está usando o pregador, ele poderá iniciar a pregação no Velho Testamento, mas nunca ficará no Velho. Ele levará Jesus Cristo à salvação. O pregador será orientado pelo Espírito Santo a ler e ensinar versículos que o levem a Jesus. O nome sobre todo o nome de Deus na terra. Então não importa onde o pregador inicie sua mensagem, mas sim onde finaliza sua mensagem. Não pode ficar como num ringue de patinação no gelo, dando voltas, e não chegar a Cristo e a salvação. Se o Espírito de Deus está pregando, ele usará o Velho Testamento na sua real função, minha irmã, na sua real função, meu irmão, a raiz. Porém, essa raiz já deu vida, e a sua vida é Cristo, e sobre ele o Espírito tem prazer em falar. Quem está no Espírito de Deus tem prazer em falar Jesus Cristo Todo-Poderoso. Tem prazer em falar o nome de Jesus. Falar sobre a videira verdadeira que é Cristo. Se o Espírito Santo está pregando, ele sempre, repito, cumprirá a palavra de Jesus que diz. Leia comigo em 1 João 5, versículos 7 a 8. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E Jesus já dizia que ele e o Pai são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, e a água e o sangue. E esses 3 concordam
em um. O Espírito, a água e o sangue. Esses três concordam em um, que só há salvação em Jesus Cristo Todo-Poderoso. O Espírito, a água e o sangue, esses três são um. Jesus Cristo, o Salvador, eles testificam na terra. Para encerrar essa palavra do Senhor, você precisa fazer um questionamento a si mesmo. Se eu vou ao culto e não ouço falar de Jesus Cristo, quem pregou? Se eu vou num culto e vejo um movimento e dizem que é batismo com o Espírito Santo, que é Jesus quem envia, mas não estão pregando a Jesus Cristo, quem está batizando? É batismo. O que é aquilo? Que movimento é esse? E como fazer o convite? Como você pode ouvir o convite para aceitar a Jesus Cristo como Salvador, se você não ouviu falar de Jesus Cristo? Você ouviu o culto todo sobre Abraão, mas no final o pregador fez o convite para quem quer aceitar a salvação em Jesus Cristo. Ora, não é Abraão que salva, porque pregou Abraão. Não se falou em Jesus Cristo. Pregou da vida de Abraão na terra, dos problemas que Abraão teve para resolver os meus problemas que eu também estou. Então, eu gostei da palavra em Abraão, mas agora estão dizendo aqui que é Jesus Cristo que salva. Agora eu fiquei confuso. Se eu vou aceitar Abraão ou vou aceitar Jesus? Que noiva é essa? Que noiva é você? Se eu aceitar Abraão, se eu aceitar Jesus sem conhecimento? Como crer em quem não ouviu e de quem não se falou? Como crer? A pergunta é essa. Como crer em alguém que não ouviu e de quem não se falou? Em nome do que é? Em nome do que era? Em nome do que há de vir, do Todo-Poderoso Deus Jesus Cristo. Amém e amém, noiva do Senhor Jesus.